Deus por este momento, por me usar como instrumento, como ser possível, divulgar e propagar a saúde da mulher. Nós somos muito especiais e abençoadas por Deus. Então, obrigada, Senhor, por este momento, pela sua bênção em minha vida, de poder estar aqui hoje. Agradecer a Maiane, que através dela também, eu estou aqui hoje. Então, muito obrigada pela confiança e espero, de forma simples, atingir o que eu vim fazer aqui hoje, que é o intuito de orientar todas e de vocês passarem para frente, da forma simples como eu vou falar, que é o ideal, a gente conseguir divulgar como se prevenir. Então, a palavra principal aqui hoje é prevenção. É o foco desse nosso bate-papo. Antes de começar, queria colocar uma interrogação na cabeça de todo mundo. A mama, O que é a mama para nós, mulheres? Qual que é a função da mama para nós, mulheres? A mama, ela tem muitas funções, Eu sempre brinco que, às vezes, eu peço um exame A, um exame B, um exame C, mas eu peço um exame da mama, falo, olha, acho legal a gente fazer um exame da mama, um ultrassom, está na hora de fazer uma mamografia. Às vezes, a paciente assusta, por não ter o conhecimento de quando começar ou por qual motivo eu solicitei esse exame. Então, a mama, para nós, mulheres, ela tem muita importância. Ela é fonte de nutrição, alimento para nossos filhos. É beleza, estética, faz parte do corpo da mulher, que o nosso corpo ele é bonito, ele é abençoado, igual a gente já sabe. É fonte de sexualidade. Então, tem muita função importante. Acho que é por isso que a gente se sensibiliza tanto com essa questão da mama, de pensar, de ser, talvez, surpreendida com alguma doença, ser mutilada. Então, acho que, devido a essas funções que a mama tem, que representa para a gente, que são de grande importância. Vamos lá. O câncer de mama, ele pode ser prevenido. Pode ser. E o principal é não ter medo de investigar, de buscar se prevenir dele. Porque quanto mais cedo eu faço isso, na época correta, claro, e eu não tenho medo dos exames, eu vou conseguir, se eu tiver que passar por essa doença, for um propósito de Deus para mim, que eu descubra isso o quanto antes, porque aí eu vou ter chance de cura. Então, o câncer de mama pode ser prevenido. Acabou que eu não falei da minha formação, Eu vou fazer 12 anos de formada. Fiz ginecologia e obstetrícia. Eu não sou mastologista, mas, durante os 3 anos que a gente estuda a ginecologia, a gente tem o conhecimento da mastologia, como encaminhar, porque o papel do ginecologista, muitas vezes, é receber isso e encaminhar a paciente para o que for necessário. Às vezes, sei lá, uma paciente está com osteoporose, posso encaminhar para o ortopedista para tratar, assim como para o mastologista. O mastologista não necessariamente é ginecologista. Pode ser um cirurgião geral que fez a formação em mastologia. Mas muitos são, sim, ginecologistas. Então, quando foge do meu cuidado
e que eu acho que precisa ser acompanhado por um especialista realmente, a gente encaminha para o mastologista. Mas, geralmente, é o ginecologista que nos acolhe num primeiro momento, certo? Então, vamos lá para a prevenção. Como prevenir? O que é o Outubro Rosa? Estou vendo aqui que veio todo mundo a caráter, né? Eu amo rosa. Não por referir à questão... Eu acho feminino, acho lindo. Eu sou mãe de 2 meninas, uma de 7 anos, uma de 4 anos, Maria Eduarda e Ana Laura. E elas também amam rosa. E eu acho uma cor bonita, uma cor alegre, eu acho que tem tudo a ver para exemplificar esse momento aqui. Né? Não deve ter sido à toa que o outubro foi escolhido para ser o Outubro Rosa. Né? Então, o que é o Outubro Rosa? É um cuidado, né, que a gente tem... Ah, já está ali. O nome... Gente, até o tapete é rosa. Outubro Rosa, o nome remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer, o câncer de mama, né, e estimula a participação da população em empresas e entidades, no sentido de promover a prevenção da mulher, conscientizar essa prevenção, os exames que são necessários para a gente prevenir o câncer de mama. Né? Não está dando certo aqui. E o que é o câncer de mama? Né? Como qualquer câncer, o câncer de mama ele é uma desordem das células que vão... Cada dia que passa, né, com o nosso envelhecimento, o nosso crescimento, células novas são produzidas, consequentemente, essas células podem vir com algum defeito, em qualquer região do nosso corpo. Se a gente está com a saúde em dia, se a gente é jovem, a maioria dos jovens, essas células que saem erradas, o nosso corpo elimina. Né? Ele é sábio para isso. E aí, quando isso não ocorre... Isso, claro, né, com o decorrer dos anos, à medida que a gente vai ficando mais velhos, mais velhas, essa correção não vai ocorrendo de forma tão efetiva. E aí pode surgir o câncer. Né? Então, o câncer de mama é devido a essa multiplicação desordenada de células da mama. Existem vários tipos de câncer de mama. Eu não vou entrar em detalhe aqui quais são os tipos. Câncer é câncer, né? Claro, existem aqueles de crescimento mais rápido, aqueles de crescimento mais lento, aqueles com potencial de malignidade, né, maior do que outros, mas o mais comum é o carcinoma ductal infiltrante, que é o tipo histológico mais comum, que corresponde a 80% a 90% dos casos dos cânceres. Né? Se alguém já teve aqui na família alguém e já teve a oportunidade ou a curiosidade de olhar algum exame, talvez já tenha visto esse nome. Né? Não soube o que era, mas está se familiarizando com esse nome aqui. Importante. Câncer de mama ocorre em homens. É raro, apenas 1% do total de casos da doença. Mas ele pode ocorrer em homens. É muito engraçado que, além da ginecologia, da obstetrícia, eu trabalho com ultrassom. E, nessa clínica que eu trabalho, a mamografia fica do lado da sala onde eu fico. Aí, de vez em quando, muito de vez em quando, que a gente está vendo que é raro, um homem vai fazer mamografia. As mulheres entram assim, nossa, tem um homem ali fazendo mamografia, isso pode? Isso acontece? Então, assim, acontece, é raro, e, infelizmente, se a gente tem na nossa família um homem com câncer de mama, a gente tem mais chances de ter. A gente vai ver isso mais um pouquinho lá na frente. Tá?
As estatísticas, né, os números, e isso assusta. Tenho certeza que vai assustar muitas de vocês aqui. Porque o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo. 24,5% dos casos de câncer em mulheres em 2020. Então, o número é altíssimo em termos mundialmente, né? E no Brasil, o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que, nesse ano de 2021, mais de 66 mil casos ou já foram descobertos, seria um total, nesse ano, né, de 66 mil novos casos de câncer de mama. Número altíssimo que nos assusta. No Brasil, o câncer de mama ele é o mais incidente em nós, mulheres. Ele só fica, isso em termos nacionais, né, ele só fica atrás do câncer de pele. Nós vivemos num país tropical, exposição ao sol, né, a gente evita, mas, de uma forma ou de outra, a gente está sempre exposta ao sol, então ele só fica atrás do câncer de pele, não melanoma. Ali naquele mapa, a gente vê essa parte verde escura, é região sul, região sudeste, é onde o câncer de mama é mais elevado. Na região norte e nordeste, não é o câncer de mama que é mais comum em nós, mulheres, né? E sim o câncer de colo do útero, que não é nesse mês que a gente está na prevenção desse tipo de câncer, mas, só pincelando um pouquinho, porque é muito importante, a prevenção anual, né, depois de uma vida adulta, depois de ter uma vida sexual, a mulher precisa ir todo ano ao ginecologista para poder realizar aquele exame, prevenção, preventivo, ou citologia, ou Papa Nicolau, deve ser realizado todos os anos, a partir do primeiro ano de vida sexual. E só um alerta, eu recebo mulheres que já tiraram o útero, né, o útero todo, e acham que não precisam se prevenir disso. Mas a gente tem também o câncer de vagina. Então, essas mulheres que já retiraram o útero devem continuar fazendo a prevenção da vagina, mas pode ser realizado de 2 em 2 anos. Tá? Então, na região norte, o câncer de colo do útero está à frente do câncer de mama. É a causa mais frequente de morte por câncer em nós, mulheres. Pode não ser o mais incidente no Brasil, que está atrás do câncer de pele, não melanoma, mas é o que mais mata na nossa população. E aí? Alto risco de câncer de mama. Eu estou aqui o tempo todo falando, né? À medida que a gente vai ficando mais velha, as células vão se multiplicando, mas elas não conseguem se defender daquelas células que crescem de forma anormal, e a tendência é surgir um câncer em qualquer parte do nosso corpo. Então, a idade é um fator, o fator assim, principal para a incidência. Na verdade, o câncer ele é mais comum na população mais idosa. Só que a gente está tendo uma perspectiva de vida maior. Antigamente, se você viu uma mulher de 40, ela era velha. De 50, já era velha. De 60, hoje não é bem assim, né? Apesar de termos uma qualidade de vida em termos de alimentação, mas os conceitos estão mudando, né? A gente vê muita gente jovem aí com 80 anos, né? Mas a idade é um fator predisponente para ter câncer, consequentemente, para a gente ter o câncer de mama. Um em cada 5 casos descobertos ocorre após os 50 anos de idade. Então, aumenta a incidência, sim, temos que tomar cuidado. Existem 3 fatores, né, que nos chamam a atenção com relação
um alto risco para câncer de mama, né? Eu dividi eles aqui em fatores ambientais, fatores da história reprodutiva e hormonal da mulher e os fatores genéticos. A gente vai perceber que um encaixa no outro, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, os fatores ambientais, a obesidade, mal do século, né? Comer é muito bom, mas a gente tem que ter limite, né? Mas não é fácil. E, à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente tem uma predisposição a acumular gordura no corpo, região abdominal, né? Então, eu brinco assim, cada vez a gente tem que se exercitar mais e alimentar menos, claro, né? Comer com qualidade. Então, a obesidade é um fator predisponente, o sobrepeso, principalmente após a menopausa, o sedentarismo, né? Porque se a gente come, não se movimenta, não mexe, então aí a gente vai ficar acima do peso. O consumo, né, de bebidas alcoólicas, não combina a gente exacerbar nessa parte, né? Não, com relação à bebida, ninguém, né? Exposição ionizante, pessoas que trabalham com raio-x, ou mesmo a gente, olha, você vê que engraçado. Eu preciso fazer mamografia para fazer o diagnóstico do câncer precoce. Essa é a intenção. Mas ali eu recebo o quê? Radiação. Mas é preferível, o que eu recebo ali não vai provocar em mim câncer de mama. O risco que eu corro, ele é menor do que o benefício que eu recebo. Então, ninguém vai ficar com medo de radiação aqui, fazer mamografia. Teve um tempo aí que a clínica que eu trabalhava, que tem a questão de você usar uma proteção para a tireoide, né, que todas as clínicas têm, mas não é ofertado isso para você de rotina. E estava tendo grandes questões, não está me prevenindo do câncer de tireoide e tal. Mas a questão daquela proteção, que as radiologistas, né, que eu trabalho me explicaram, é o seguinte: quando elas estão lá te posicionando na mamografia, aquela proteção ela pode atrapalhar. Aí, às vezes, você tem que voltar para a sala para estar repetindo. Né? Então, o risco ele é baixo. Então, por isso que não é ofertado assim de rotina, e talvez você vai ter que repetir novamente o exame, né? Essa foi a explicação. Pessoas que mexem, né, com agrotóxicos, substâncias que contêm o benzeno, aqui entra também pessoas que mexem com cabelo, né, cabeleireiros, né, que trabalham em indústrias de borracha, então tomar cuidado, né, é um fator de risco também, que é química, né? O tabagismo, ele não tem assim uma causa onde que ele atua, mas o tabagismo é aquela pergunta de prova, o que causa câncer? Se estiver lá na resposta, qualquer alternativa, tabagismo, marque ela. Né, o cigarro, química total, e está assim na maior causa, né, de muitas doenças. Né? Com relação à nossa história reprodutiva e hormonal, aqui entra uma questão importante. O mundo hoje exige da mulher que você trabalhe, você estude, né? Antigamente, você tem que sustentar a casa também. Então, cada vez a gente está retardando mais para ter uma melhor condição. Não, vou ter filho depois de certa idade, depois disso, depois daquilo. E a gente vai ver aqui que ter filho acima dos 30 anos de idade aumenta o nosso risco. Né? E hoje, eu atendo mulher o dia inteiro e muita gente deixa para depois. Doutor, eu posso esperar até quando? Né? Então, assim, mas aumenta o risco. Mas não adianta, a vida é o que a gente tem na nossa geração. Né? Então, ter filho acima dos 30 anos aumenta o risco. Não ter filhos aumenta o risco e está cada vez mais frequente.
A maioria das mulheres foram criadas, né, a gente se realizar com a maternidade, né? Infelizmente, algumas mulheres não conseguem, mas a gente foi criada para isso. Mas hoje, cada vez mais, está crescendo o número de mulheres que não querem ter filhos. Vai aumentar o risco para câncer de mama também. Menstruar, né, menarca seria a primeira menstruação, menstruar antes dos 12 anos de idade. A gente se tornar mocinha antes disso também predispõe a ter câncer de mama. O uso de contraceptivos hormonais, né? Porque se eu não quero ter filho, a maioria das mulheres recorrem a métodos hormonais. A gente sabe de métodos, né, que são naturais, mas a maioria não vai seguir isso, né? Aumenta o risco. E ter a menopausa acima dos 55 anos. Eu costumo brincar que, às vezes, chega a paciente no consultório e fala assim, nossa, eu não vejo a hora, doutora, de parar de menstruar. Eu falo, não, não peça isso, porque traz tanta coisa, né? É tão difícil quem já passou pela menopausa. Tem gente que não sente nada, ai, que admiração. Mas a maioria sofre muito, traz muitas consequências para nós mulheres. A menopausa já aumenta o risco para câncer de mama, porque a gente está mais velha. E você parar de menstruar, ter essa menopausa acima dos 55, aumenta o risco também. Aí eu falo, poxa, onde a gente vai escapar, né? O que vai acontecer? Com relação à genética, genética, poxa, nasci com essa tendência. Então, o que eu posso fazer para mim ir contra isso? A gente vai ver lá na frente. Ter parente de primeiro grau que tenha câncer de mama. Parente de primeiro grau é mãe, irmã e filha. Tia não entra. Claro, a minha tia teve câncer de mama, irmã da minha mãe, a minha mãe tem alto risco. Mas eu gosto de dizer também, alertar. Se a minha mãe tem alto risco, por que eu também não pensar que eu tenho? Por que não me prevenir antes, né? Por que não me preocupar, cuidar da minha saúde antes? Então, o fato de ter um familiar, né, com câncer de mama, tem que acender uma lanterninha, uma luzinha na gente, para a gente procurar prevenir o quanto antes. Então, câncer de ovário familiar. Na verdade, existem síndromes, né, genéticas que um câncer leva a ter outro câncer. Por exemplo, quem tem história familiar de primeiro grau de câncer de ovário, aumenta o risco dessa paciente de ter câncer de mama. Tem também, aumenta o risco para ter câncer de intestino, né? Então, ficar atenta a isso. Ter câncer de mama em familiar, principalmente antes dos 50 anos. Como eu falei antes, ter homem na nossa família que tenha o câncer de mama, isso aumenta o risco para a gente. E existem várias alterações genéticas, mas as mais comuns é o BRCA1 e o BRCA2. Se eu tenho história, parente minha de primeiro grau que tenha na família câncer de mama, é importante pesquisar isso aqui. Né? Geralmente, o mastologista, né, você chega lá com a história. Ah, minha mãe teve, minha irmã teve, ou minha tia teve. Então, geralmente, os mastologistas, né, ou o ginecologista vai te orientar a realizar a pesquisa desses genes. Na verdade, não são só eles, existem outros. Esses dois são os mais comuns. E aí, como prevenir, né? Eu comecei a falar que a forma da gente lutar contra a nossa genética, né, tá no meu sangue. Como que eu vou lutar contra algo que está em mim, né, que é próprio do meu corpo? Seria ter bons hábitos. Essa é a palavra. A gente viu que a obesidade leva, que o sedentarismo leva, o uso de bebidas alcoólicas, né? Então, a gente tem que se prevenir tendo bons hábitos.
Atividade física, para evitar a obesidade, né? Então, a gente tem que se mexer, evitar a bebida alcoólica, amamentar. Amamentar. O quanto eu puder, o quanto for necessário, né? A Sociedade de Pediatria indica a gente amamentar 2 anos, por 2 anos. Mas nem todo mundo consegue. Tem gente que não amamenta nem uma semana. Eu fui assim. Achei que era só estresse da primeira gravidez, achei que eu sabia de tudo, não, brincadeira, eu não achei. Mas não foi possível. Na segunda, também, aconteceu a mesma coisa. A minha sogra brinca que, depois de mim, ela viu que não é preguiça, que realmente, que ela achava que toda mulher podia amamentar. Mas que, depois de mim, ela viu que não era preguiça, não era falta de nanã. Então, assim, amamentar, para quem pode, para quem conseguiu, parabéns, porque previne do câncer de mama. Claro, amamentei 4 anos. Poxa, tive câncer de mama. Mas os estudos mostram que previne, sim. Tá? Evitar o uso indiscriminado de métodos hormonais anticoncepcionais, de terapia hormonal para a menopausa, para diminuir aqueles sintomas que eu falei que não são fáceis, né? Então, dosar a mão, né? E o histórico é que, se você usa por mais de 5 anos reposição hormonal, você tem mais chance também, né, de ter o câncer de mama. Alimentação saudável. Eu brinco que a gente tem que ser igual passarinho, comer alpíchagas, cheio de... Né, isso é saudável para o intestino. Né? Então, ter bons hábitos. Aqui eu falei, né, praticar atividade física, manter o peso corporal adequado. E, assim, qual que é o principal sintoma do câncer de mama? A gente descobriu o que é o câncer, a incidência dele, assustou, como prevenir, o alto risco para o câncer de mama, né? O que me faz ser alto risco. E agora eu preciso olhar para o meu corpo. Eu preciso saber identificar algo estranho em mim, que eu vou fazer mamografia todo ano, por exemplo, mas, às vezes, eu fiz mamografia agora em outubro. Poxa, em dezembro apareceu algo estranho. Então, a mulher, a gente precisa olhar para a gente, não só para dentro, para fora também, porque a gente vai ver com relação ao autoexame, ele ajuda, sim, mas ele não é um método de diagnóstico. Mas eu preciso me olhar, preciso me tocar, porque existem alguns sintomas que que podem ocorrer antes, que vão me fazer procurar ajuda médica e, quem sabe, eu conseguir pegar de forma simples um câncer inicial, por exemplo. Então, um tratamento mais simples. O principal sintoma do câncer é nódulo. E queria deixar bem claro. Quando eu estou lá fazendo ultrassom e falo, nossa, tem um nódulo aqui, todo mundo assusta. Nossa, estou com câncer. Que é essa a ideia. Até em mim também. A gente fica com medo. Eu tento me controlar por conhecer um pouquinho, mas a gente fica com medo. Não tem quem não assuste. Por mais que eu fale, esse nódulo tem cara de bonzinho. Porque o nódulo que é suspeito, o nódulo que indica câncer, ele geralmente é um nódulo duro, ele não tem mobilidade, você não consegue mobilizar, e ele é irregular. Ele é irregular. As características nos exames, no ultrassom, não vou entrar em detalhe aqui. Mas, assim, e o câncer que não vem do nódulo? Porque a maioria dos cânceres, muitas vezes, são calcificações, microcalcificações, ou então um nódulo interno que eu não consigo palpar. Aí entra os exames. Mas, antes de tudo, eu tenho que me conhecer, olhar a minha mama. Né? A maioria dos cânceres, eles ocorrem, ali é uma mama, a mama
direita. Vou dividir a mama em 4 quadrantes. Pensa no relógio. Então, se eu estou aqui 12 horas até 9 horas na mama direita, é onde ocorre a maioria dos cânceres. Superior, externo. É onde tem mais glândula mamária também. É onde, às vezes, a menina jovenzinha, a pessoa que menstrua, tem muita dor, né, próximo do período menstrual. É onde tem mais glândula mamária, é onde ocorre a maioria dos cânceres nessa parte superior externa. E onde as mulheres costumam palpar o sintoma mais comum, que é o nódulo. Lembra que eu falei? A gente tem que olhar. A gente tem que olhar para a gente. Vou ler ali, mas vocês vão perceber que a maioria dos sinais que podem sugerir um câncer, a gente consegue, muitas vezes, se olhando, perceber. E são alterações de pele, de formato, né? O mamilo era assim, ficou assim. A pele lisinha parece agora uma casca de laranja. Ou então apareceu algo externo, tipo um nódulo, né? Se for assim é bom, porque é fácil de identificar, né? O ruim é quando é interno, que a gente não consegue perceber. Então, alterações como protuberância na mama, veias crescentes. Quando a mulher está amamentando, aquela mama não fica assim, cheia de veias, nela como um todo. Só que, às vezes, quando indica câncer, fica num localzinho só. Poxa, está estranho. Tem muita vascularização. As veias estão bem volumosas nessa região, estão visíveis. É um fator também que indica. O afundamento, retração da pele, né? Um nódulo interno palpável, mas muitos não são palpáveis. Pequenas feridas na pele, afundamento do mamilo. O mamilo ficou retrovertido, né? Ele inverteu. Ele antes era para fora, depois veio para dentro. Qualquer mudança da pele, né? Vermelhidão, mudança na forma da mama, assimetria, nós somos assimétricos. A minha mama direita não é igual à minha mama esquerda. Todo mundo é assim. Mas isso fica exacerbado, né? Fica diferente. Por isso que eu tenho que me olhar. Saída de líquido. Geralmente unilateral. Quando sai dos dois, às vezes é mais tranquilo, porque pode ser por questão hormonal. Né? E aí, o que é engraçado que a gente faz? Vai lá, aperta. Ó, está saindo. Está saindo. E se eu aperto a minha mama, é como se o neném tivesse... O que faz amamentar? Sugou, mensagem no cérebro, hormônios vão produzir leite e o outro vai ejetar o leite. Então, se eu ficar apertando a minha mama, estimulando, vai sair secreção. Claro, né, do nada começou a sair secreção, principalmente unilateral, me preocupar para isso. Mas a maioria, geralmente, é questão hormonal mesmo, e da gente ficar preocupada com aquilo e apertando. Endurecimento da mama. Perceberam que são coisas que, às vezes, a gente consegue perceber só de olhar? Então, a gente não tem que ter medo. A gente tem que olhar e palpar, né, para poder ver se percebe alguma coisa. Autoexame, um toque que pode mudar a sua vida. Eu falei, o autoexame não entra como diagnóstico, igual mamografia, ultrassom, igual ressonância. Mas a maioria das mulheres conseguem perceber em casa alguma alteração e buscar ajuda. Muitas conseguem pegar no início, observando os sintomas, procurando ajuda médica, antecipar esse diagnóstico e, muitas vezes, ter maior porcentagem de cura. Então, o autoexame, para que serve? Autoconhecimento, em primeiro lugar, e não ter medo. Não é necessário técnica específica. Ah, doutora, eu não sei se é palpa assim, se é palpa assado, como é que é, qual que é a melhor forma. Geralmente, quando a gente está no ginecologista, quem já foi ao ginecologista, a gente pede para fazer assim, não pede?
com as mãos? Eu peço. Acho que pede, né? Porque estende essa região e você consegue palpar melhor a mama. Mas eu em casa, vou fazer isso? Tem técnica, não tem? Não, não precisa ter técnica. Aí eu indico, isso é porque eu acho que é mais fácil. Na hora do banho, a pele não está molhada, ensaboada, desliza melhor. Então, você consegue perceber uma pele esquisita, enrugada ou um nódulo. Então, aprendam a se tocar na hora do banho. Só faz assim com o bracinho, que aí vocês conseguem ter, não estende a mama? Então, eu consigo tocar melhor. E, muitas vezes, a nossa mama está flácida. Aí fica difícil, né, da gente palpar uma mama flácida. Então, fazendo isso, fica em pezinha. As fotos, né, de pessoa em revista, não é? Eles não fazem assim, que afina a cintura, o pé. Pois é, vamos pensar nessa parte aí. Então, a maioria das mulheres consegue detectar em casa um câncer, se observar, se tocar, ok? E o diagnóstico? Ali eu coloquei a primeira foto, né, a mamografia, naquela rosinha. A ressonância da mama, não sei se alguém já fez ressonância de mama. É horrível a posição, ficar ali, mas faz parte. O ultrassom, eu faço. Né, aquela ali é uma sonda de ultrassom, aquela foto, essa primeira de cá, tem uma seringa ali, que seria uma biópsia, né, que eu vou falar um pouquinho de cada aqui, que é guiado por ultrassom. Então, a gente não sai furando a mama da pessoa, assim, tem que ser guiado, né? Imagina. Então, assim, o padrão ouro, mamografia. A gente vai ver que as diretrizes do SUS pede para a gente começar a mamografia nos 50 anos. Ah, não, doutora. Lá no posto de saúde, eles não me pediram. Diz que eu tenho, sei lá, 43 anos e não vai pedir. Isso decidiu da cabeça deles? Não. É porque estudos mostraram que realizar mamografia acima dos 50 anos, eu reduzo a mortalidade, porque a maior incidência é acima dos 50. Só que, quando o câncer ocorre, quando a gente é mais jovem, ele tende a ser mais grave. Lembra que eu falei que a multiplicação das células são mais intensas, a gente fica mais, né? A gente tem a pele melhor. Então, o câncer tende a ser mais grave se ele ocorre quando a gente é mais jovem. Mas é recomendação do SUS realizar a primeira mamografia em mulheres que não têm nada, que não é alto risco, acima dos 50, e ser realizada de 2 em 2 anos. Eu acho que até no próximo slide que eu coloquei isso. A gente vê depois. Não é a rotina do consultório, aí eu vou explicar para vocês. Porque essa recomendação não quer dizer que você, que temos a consciência, a condição de realizar mamografia após os 40 anos, não proíbe você de realizar. Né? E, então, a rotina no consultório é a gente fazer a mamografia, completou 40 anos, todo ano. A clínica que eu trabalho, acho que a mamografia é em torno de R$ 115 o ano inteiro. E agora está R$ 80. Dinheiro está difícil, né, gente, para todo mundo. Mas se eu tiver condição de ter, vale a pena. Né? Então, assim, o fato de ir lá no postinho recomendar acima dos 50, se eu tiver um cuidado comigo e tiver condições, seria importante eu antecipar isso. Tá ok? Então, tem a ressonância, que é um complemento, né, se for necessário, uma indicação médica. A ressonância é muito bom para ver prótese de mama. O ultrassom já ajuda muito na prótese também. Em mulheres que têm a mama muito densa. Lembra quando eu falei que amamentar previne do câncer? Só que tem mulheres que não amamentaram, ou que têm a constituição já de ter uma mama mais densa. O que é uma mama densa? Uma mama jovem, uma mama com muita glândula mamária, tecido de mama natural que produz leite. Então,
sempre é bom realizar, junto com a mamografia, um ultrassom da mama também. Porque aí, por que a gente não faz em paciente muito jovem a mamografia? Porque fica tudo branco, tem muita glândula mamária. Então, diminui o diagnóstico ali. Então, nessas pacientes que, mesmo após a menopausa, tem muitas pacientes assim, que tem a mama muito densa, muita glândula mamária, então, junto com a mamografia, a gente pede o ultrassom de mama também. A ressonância já é um exame mais caro. E, se houver necessidade, pode complementar com ressonância também, mas não é rotina. A mamografia vai identificar um nódulo, vai identificar uma área assimétrica, vai identificar calcificações. O ultrassom vai definir se esse nódulo é um nódulo de tecido, um nódulo sólido, ou um cisto, que é um nódulo com líquido dentro, né? A biópsia, sim, você ir lá, puncionar, guiado por ultrassom, esse nódulo, esse cisto, vai, sim, dar o diagnóstico se é um câncer ou não. A partir disso, vai ser estabelecido o tratamento. Hoje, eu gosto de dizer o seguinte, dependendo da idade da paciente, eu acompanho, com 6 meses, um nódulo, se ele for com uma carinha bonitinha, né, da forma como eu brinco. Se eu já achar, ficar com medo, ou então for um paciente mais velho, ou tem história familiar, vamos fazer uma biópsia? Vamos ficar tranquilo? Porque eu tenho paciente que tem assim, 15 nódulos de um lado, 16, 17 nódulos do outro. Tem nódulos que são benignos, como eu falei, ter nódulo não é ter câncer. Existem nódulos comuns em pacientes jovens. E você não fica tirando qualquer nódulo na mama, porque senão você vai ter uma cicatriz aqui, outra cá, e vai. Porque tem esses nódulos benignos que eu estou falando, eles costumam ser bilaterais e múltiplos. Eles sai um, aparece outro, sai um, aparece outro. Então, faça biópsia, vê se é benigno e acompanha com ultrassom, né, e com mamografia, dependendo da idade da paciente. Então, essas são as formas de diagnóstico. Detecção precoce. O foco da nossa conversa é prevenção. Então, eu vou ter câncer de mama, por exemplo. O ideal é que eu descubra isso o quanto antes, para que meu tratamento seja um tratamento simples. Ok? A mamografia é o padrão ouro. Aí o SUS, foi o que eu falei, né, recomenda a primeira mamografia acima dos 50 anos, a cada 2 anos, em mulheres que não têm alto risco, que não têm história familiar, que não têm nenhum sintoma. E eles recomendam, né, que a primeira mamografia deve ser realizada aos 35 anos de idade em mulheres de alto risco, que a gente já discutiu, que são mulheres que têm familiar de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, principalmente se esse câncer ocorre antes dos 50 anos. Você ter câncer de mama, então você deve realizar a mamografia todo ano, né, a partir da idade que você desenvolveu. Ter um homem com câncer de mama na família, isso aumenta nosso risco, e ter o câncer de ovário familiar em pacientes de primeiro grau. E, na prática, como é que a gente faz? Acima dos 40 anos, peço todo ano. Quando tem história familiar, aquela mulher, eu já começo a pedir desde antes. Eu tenho um paciente de 28 anos que já faz mamografia e ultrassom. Né? Então, depende se tem história familiar ou não, a idade da paciente, mas, no geral, a gente faz todo ano a mamografia. Não é de 2 em 2. Lembra que a diretriz do SUS orienta, mas ela não impede que você, que tem assistência, que pode ter, não faça. Tá? E o tratamento? A gente, só vou dar uma pincelada aqui. O tratamento do câncer vai depender do estadiamento dele. Então, você vai fazer
né, faz a biópsia, descobre que é câncer. Dependendo do tipo histológico desse câncer, se for um câncer simples, cirurgia, radioterapia. Se for um câncer que tem um prognóstico de já ter uma distribuição pelo corpo, né, de ter metástase, aí você faz quimioterapia e mantém com o hormônio, né, por 5 anos. Pode passar. Esse BIHARDS é uma classificação, quem já fez mamografia aqui já deve ter visto, né? BIHARDS 1, 2, 0, 3. Antigamente era assim. Você fazia mamografia, você fazia ultrassom, aí o médico lá colocava nódulo escuro, nódulo com contornos irregulares, nódulo com contorno regular, sem sombra, e classificava benigno, maligno. Eles juntaram tudo e colocaram as características que direcionava para ser benigno, para não ser câncer, no caso, e grande indicativo de ser câncer. Então, geralmente, as classificações BIHARDS 1, BIHARDS 2, BIHARDS 3 são achados benignos, né? Aí tem o BIHARDS 0, que alguém já, não sei se já visualizou isso, no próprio resultado ou de alguma colega. O BIHARDS 0 na verdade, a mamografia não conseguiu definir. Existe um nódulo? É calcificação? Não é? Então, aí a gente parte para os outros exames, um ultrassom, se for necessário, uma ressonância, se identificar realmente o nódulo, né, e dependendo da idade da paciente, vai lá e faz biópsia e estabelece o diagnóstico. Se confirmar o câncer, aí faz o estadiamento, exames, né, para poder ver um tratamento mais eficaz. Então, tipos de tratamento, geralmente, quando está na fase mais tranquila, né, do câncer, vamos dizer assim, geralmente a cirurgia resolve, ou a radioterapia. Isso depende muito do tamanho do nódulo, né? Às vezes é preciso você fazer sessões de quimioterapia para reduzir esse nódulo, para depois ir para a cirurgia. Aí são coisas mais específicas. O câncer de mama tem cura. Vamos nos prevenir. Atenção. Câncer de mama tem cura. Eu preciso prevenir. Como é que é a prevenção? Olhar, conhecer meu corpo, realizar os exames de rotina, anualmente, não ter medo. Eu preciso combater essa ideia de que ter câncer é sentença de morte. Não é bem assim. Os tratamentos avançaram. Por que eu estou descobrindo mais câncer também? Porque a população está vivendo mais e porque eu estou investigando mais. As pessoas estão tendo mais acesso aos exames, né? Então, claro que eu vou descobrir mais. Mas o ideal é fazer, sim, não ter medo, porque se eu não tenho medo, a chance de eu pegar o câncer na fase inicial e ter um prognóstico melhor de cura é maior. Então, não vamos ter medo, realizar os exames anuais e foco na prevenção. Eu acho que eu preparei esse material, tentei falar de forma simples a importância, né, dos exames, a importância de se cuidar, de se tocar, de olhar, de divulgar a informação. Mas agora eu vou deixar aberto aqui para perguntas, alguma dúvida que vocês venham a ter, que eu consigo. Queridas, vamos ficar de pé, que bênção, né? A gente quer agradecer a doutora Cíntia pela atenção, pela presteza, pela competência, né, doutora? Obrigada.
Você que está em casa, que está acompanhando a gente desde o início, a gente quer agradecer a sua companhia, mas nós vamos encerrar a transmissão, porque agora a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. E você de casa não ia conseguir ouvir as perguntas que vão ser feitas aqui. Então, que Deus te abençoe. Lembrando que sexta-feira, dia 22, nós vamos ter culto de casais aqui na igreja. Domingo pela manhã e domingo à noite nós temos culto também. Então, Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.